Oi, pessoal! Tudo bom? Bom, tô aqui eu de novo, tô preparando um vídeo novo para vocês. Tô cheia de novidade para contar. E quem quiser, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiverem vídeos novos, o YouTube avisa para vocês e aí vocês compartilham, vocês curtam os vídeos e encaminhem para quem vocês acham que vai gostar desse assunto, né? E hoje eu trouxe um tema muito polêmico, mas antes de começar o tema, eu queria contar para vocês que agora a empresa Era já tem o seu site, que é eraeduca.com.br. Então vai lá, vê os serviços que estão disponíveis, os cursos que estão disponíveis e se quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem, tem um espaço para isso. E até para você sugerir novos temas de cursos também, que aí eu vou fazer um levantamento de quais temas que tem, que estão sendo sugeridos e para preparar esse material para vocês, tá bom? Bom, mas o tema de hoje que eu vim falar, vim tratar, é sobre a terceirização da autoridade dos pais. Como é que se terceiriza a autoridade? Se a gente for usar no nosso vocabulário habitual, quando a gente fala estou terceirizando esse serviço, é quando você delega para outra pessoa, né? Quando você compra o serviço de outra pessoa, por exemplo. Você não quer comprar um apartamento, você quer comprar um apartamento, mas você não quer ficar procurando o apartamento. Então você terceiriza. Você vai numa imobiliária e diz: quero comprar um apartamento assim, assim, assim. E aí a imobiliária, a empresa, vai prestar esse serviço para você. Então você está terceirizando, você está fazendo aquilo que deveria ser para você fazer e você está pedindo ou comprando aquele serviço de alguma empresa, né? Então, o que seria terceirizar? Vou falar entre aspas porque às vezes a gente até paga, né? Essa terceirização, às vezes não. E essa terceirização de autoridade é quando os pais tiram deles essa função, essa responsabilidade de decidir e de cuidar, de acompanhar e de educar os próprios filhos. O que tem acontecido muito é que isso está sendo delegado a pessoas que convivem, né? Às vezes a babá, ou a avó, ou até mesmo a escola. Então, como esse tempo em que os pais estão convivendo com as crianças, eles se sentem muito culpados por isso e eles acabam cedendo a muitos caprichos, a muitos pedidos de desejos, de vontades que as crianças têm e não se sentem confortáveis em dizer não para a criança. E a gente não sabe, ou sabe e faz mesmo assim porque o coração é mole, o quanto isso traz de prejuízo para a construção dos valores, da personalidade, da própria tomada de decisão da criança no futuro, quando muitas vezes ela quer alguma coisa e os pais, eles dizem: ah, pede para fulana, pede para sua mãe, ou pede para o seu pai, né? Não quero dizer o não. Ou eles dão mesmo assim, fazem todas as vontades. Quando a criança ela é muito pequena, quando eu falo muito pequena, é em torno de 1, 2 anos de idade, 3 anos, ela não sabe a diferença entre desejo e necessidade. Para ela, se ela disser, eu quero um celular, eu quero aquele celular, não é necessidade, né? É um desejo que ela quer, ela viu, achou bonita, ela não sabe nem para que serve, mas ela quer. E eu quero comer. Comer, sim, é uma necessidade e a criança precisa comer na hora certa. Então, existem aí decisões diferentes, né? Necessidades e desejos são coisas diferentes, mas para a criança é tudo igual. Tanto faz. Ela quer comer, ela quer, dentro dela o sentimento é o mesmo. Cabe quem orientar? Cabem aos pais orientar, que são as pessoas que são responsáveis e as mais indicadas naquele momento a direcionarem isso e fazer com que a criança compreenda, porque ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque ela não entende, ela está compreendendo o mundo em volta dela.
Aos poucos ela está construindo esses valores e quando ela tem todos os seus desejos satisfeitos, ela acha que a vida dela vai ser assim sempre. E ela vai querer crescer desse jeito. E ela vai para a escola e ela vai se frustrar, porque a escola é uma instituição social que não trabalha dessa forma, atendendo a todos os desejos. E aí entra-se em conflito, escola e família, porque a criança vem com essa sensação e com essa ideia de que todos os seus desejos serão realizados. E aí chega na escola, aí chega na sociedade, quando eu faço assim, né, bater, né? Quando eu faço assim, é porque entra em conflito a educação familiar com a educação escolar. Muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes, inclusive quando eu era diretora de educação infantil, eu já vi mães passarem, por exemplo, tinha dia do brinquedo. Era dia do brinquedo, sexta-feira. Por que as escolas fazem isso? Para que a criança, como ela está numa fase muito egocêntrica, né, onde tudo é eu, tudo é ela. Tudo é ela, é meu pai, minha mãe, meu brinquedo, minha boneca. Então, a escola ela ajuda muito nessa socialização, muito, porque eles compartilham tudo. Todo o material é coletivo, a área, os espaços, não tem aqui meu lugar, não. Tudo coletivo, então isso facilita para que a criança compreenda esse processo aí de socialização. Então, o dia do brinquedo, ele é para você brincar com o outro, porque muitas crianças são filhas únicas. São filhos únicos, né? Então, eles vão para a escola para aprender a dividir, para socializar, para esperar a vez, para saber que é minha professora, mas também é do meu coleguinha, que é do outro coleguinha, que é da outra coleguinha, que é de todo mundo. Que é diferente na casa que ele tem só o pai ou só a mãe, os dois juntos só para ele, às vezes vó também, tudo, né? E o que acontece? O que eu vi? Voltando aqui ao assunto. O que eu já vi muito? Aí quando eu chegava no dia do brinquedo, era sexta-feira. Aí segunda-feira, que a criança às vezes ia, ganhava presente de alguém ou dos próprios pais, aí segunda-feira ela queria levar o brinquedo novo. Aquele que a mãe não quer que ninguém chegue perto, é só a criança, mas a criança quer levar. É um desejo, não é uma necessidade. O que cabe aos pais? Dizer não precisa gritar, não precisa berrar, não precisa dizer que não. Não. A criança só precisa entender que aquele não é o dia. E dizer, hoje é segunda, vamos ver quantos dias faltam para nós levarmos o brinquedo para a escola, para você mostrar para os seus coleguinhas, para você brincar com seus coleguinhas. Vamos ver. Você vai emprestar esse brinquedo? Tem que emprestar, porque o dia do brinquedo é para dividir, é para emprestar, é para brincar junto. Então, hoje... Não, aí a mãe diz, mas hoje não é. A sua professora não vai deixar. Terceirização de autoridade. Eu não estou dizendo não, eu estou dizendo que é a professora. E não é a professora, é uma regra. É uma regra da escola. É um combinado. E o próprio pai e a própria mãe muitas vezes não conseguem cumprir porque eles têm dificuldade de dizer um não. E aí eles terceirizam. Então, eu já vi muitas vezes a mãe entrando e aí dizendo, olha, professora, ele quis trazer o brinquedo. Hoje nem é dia do brinquedo, né, professora? Quer dizer, tem que confirmar aquilo que a mãe está falando. A voz da mãe tem que ser autoridade. Ela não tem que ser autoritária, mas ela tem que ser autoridade. Dizer, não, mas hoje não é o dia. E por que tem que ser ouvido da professora para se confirmar essa autoridade? Isso é terceirização. É o outro que vai dizer não. E a criança vai ficar com raiva de quem? Da professora, porque a mãe deixou, porque ela é legal. Mas a professora não deixou, porque hoje não é o dia. Mas a mãe sabia que era o dia. E aí eu ia lá muito faceiramente, já sabia, né? Já vi passar com brinquedo, ia lá junto. Eu dizia, não, mãe... Fala para ele qual é o dia, fala. Não, a professora não está deixando. Não, fala você para ele. Pega o brinquedo. E aí a gente tem que educar os pais. E eu tinha que dizer, não, você tem que dizer para ele que hoje não é o dia. E você tem que dizer para ele que você vai levar o brinquedo. Fala para ele, conta para ele qual é o dia. Que você sabe, estava na agenda. E aí a mãe ficava com ódio de mim. Mas não tem essa necessidade de um gestor falar para os pais para dizer o que eles precisam fazer. É o pai. Tem criança que ia para a escola de pijama porque ela queria ir para a escola de pijama.
Aí ela cresce, ela vai poder ir para qualquer lugar, com qualquer roupa. Vai querer ir pelado, sair pelado por aí, ela vai querer. Mas ela cresce desse jeito. Aí fica um adolescente chato, um adolescente que tem que ser tudo do jeito dele, um adolescente que a namorada ou o namorado tem medo de terminar porque vai surtar. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir não na infância. E eu estou exagerando aqui nesses resultados, mas pode ser que aconteça. Mas não ouviu não na infância, aí chega na adolescência, na fase adulta e quer que tudo saia do jeito dele, como nós vemos muitos adultos por aí desse jeito. São difíceis de se adaptar às novas realidades, às novas situações. Tem essa dificuldade, tem dificuldade de se adaptar em novos ambientes, com novas pessoas, tem dificuldade a seguir regras. E a nossa sociedade é cheia de regras. O nosso trabalho tem regras, a gente tem horários, a gente se frustra na vida com muita coisa que a gente não consegue. Às vezes a gente se esforça para uma coisa, a gente se frustra e a gente tem que estar preparado para essa frustração. E quando é que a gente aprende a frustração? Desde pequeno. Quando a gente ouve o não é o momento, hoje não é o dia. Aí a criança, quando ela se frustra, que ela está acostumada só a receber o sim, ela começa a mentir, ela começa a ficar revoltada, ela começa a um monte de coisa, a se revoltar muitas vezes contra os próprios pais. Eu já presenciei, algumas amigas minhas também me contam, que tem hoje adolescente que a mãe diz assim, vai ali para mim comprar um negócio? Não vou. E esse respeito não foi construído também durante toda a infância? Esse olhar nos olhos, esse respeitar a criança também, porque a criança também precisa ser respeitada, ela precisa ser respeitada o tempo dela, as coisas precisam ser explicadas para ela também com carinho, mas isso tem que vir de quem ele sente confiança, que é a família, que são os pais. Tem que ser as pessoas que ele mais tem que sentir confiança. Precisa vir, mas esses pais, eles precisam ser responsáveis. Você deixar a criança fazer o que ela quer é muita irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade. A criança, ela não tem amadurecimento cerebral, nem cognitivo, nenhum tipo de amadurecimento para tomar decisões na vida dela, determinadas decisões. E quando eu falo decisões, não é o sabor do sorvete. Você quer do quê? De chocolate ou de morango? Não é isso. Isso a criança pode escolher, não é? Mas é decisão da vida dela. Eu quero sair correndo na frente, no meio dos carros. Não. Criança tem que segurar na mão. Eu vejo muitas vezes a criança sai, larga na mão dos pais. Isso é responsabilidade dos pais. A criança, ela tem que estar segura na família. Ela tem que estar feliz. Ela tem que estar protegida. E você deixar ela fazer o que ela quer, isso não é proteção. Isso não é amor, isso é irresponsabilidade. E os pais, eles têm que ser aquelas pessoas para direcionar, para construir os valores, para educar. E sempre pensa nessa educação 1000 vezes mais, aliás, nessa ação 1000 vezes mais lá na frente. Ele está tomando a decisão agora, eu estou dizendo que ele quer ir de pijama. Aí pensa isso 1000 vezes lá na frente, daqui a 10 anos. Quando ele quiser uma outra coisa, e aí você disser que não pode, e ele diz, mas eu quero. E tem que ser satisfeita aquela vontade naquele momento. Pensa nisso. Pensa como é que você quer o seu filho para o mundo. Não é que mundo nós vamos ter para o nosso filho. Quem fala isso muito é o Cortella, Mário Sérgio Cortella. É que filho a gente está deixando para o mundo. É um filho que vai conseguir ser feliz, apesar das frustrações, porque frustração é normal, faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento. Só que quando ele recebe esse não, desde criança, não, você não pode ir para a escola de pijama. Por quê? Por causa disso, porque tem a roupa de sair. E aí tudo sendo explicado. Não, hoje não é o dia do brinquedo. Quando será que é o dia? Vamos contar. E explicado para a criança. E esse direcionamento quem faz são os pais. Tem que ser os pais, não precisa você ir pedir para a professora confirmar. E quem vai ser odiado é a professora, o professor, não é? Então essa terceirização está cada vez mais comum, e isso vem de uma educação desvalorizada do nosso país, uma educação que está muito permissiva, e eu não estou dizendo aqui que tem que trancar a criança em casa, nem que tem que bater, não estou dizendo isso.
Estou dizendo que para dar direcionamento. E criança tem que aprender a respeitar e honrar os pais desde cedo. E confiar. Também não adianta você ficar prometendo coisas e depois... Não, a gente não vai hoje, mas porque a gente vai amanhã não sei para onde, não vai. Também a criança tem que aprender a confiar. E aí você tem que falar a verdade. E você tem que mostrar para ela, porque essa imagem que você traz, quando ela estiver amadurecida, essa imagem que o pai e a mãe trazem de inventar, de enganar ou de deixar fazer tudo o que quer, lá no futuro eles vão analisar. E eles vão dizer, é porque o meu pai deixava. É porque minha mãe deixava. Porque minha mãe mentia para mim. E agora que eu estou percebendo. Então, desde sempre, desde quando começa esse processo aí de comunicação entre pais e filhos, entre a pessoa que cuida dos filhos, assumam isso para vocês. Deem direção na vida dos filhos. Sem precisar gritar, senta, conversa, mas mostra que as decisões, elas são dos pais. Se o pai está dizendo, se a mãe está dizendo, você precisa segurar na minha mão para atravessar a rua, porque ele precisa confiar e saber que aquilo é necessário. E que os pais estão falando aquilo porque precisa. Porque é um ambiente perigoso e ele precisa dessa proteção e dessa segurança. E isso tem que vir da família, não é? Então, eu espero que vocês gostem, mandem perguntas se quiserem, acessem o site e mandem temas até para eu fazer lives ou postar vídeos aqui, algo que vocês queiram que a gente converse, que compartilhe ideias, tá certo? Eu fico esperando aí o retorno de vocês e aí vai lá no site e clica eraeduca.com.br, que é o meu site, e visita lá e vê o que você acha. Já tem curso lá, hein, para vender lá. Fique esperto. Beijo, gente, até a próxima.